Tem memórias que doem mais que cicatrizes, como aquela quarta-feira que começou igual a tantas outras, mas terminou com uma lição que eu jamais esquecerei. Me chamo Leonor, tenho 68 anos, e sempre acreditei que o amor de mãe era o sentimento mais poderoso do mundo. Até descobrir que, para alguns filhos, o poder do dinheiro fala muito mais alto. Acordei cedo naquela manhã, como de costume. Desde que Antônio partiu há 3 anos, o silêncio da casa me empurra para fora da cama com o primeiro raio de sol. Preparei meu café, tomei meus remédios para pressão alta e artrite e organizei mentalmente meu dia. Era início do mês, dia de sacar minha aposentadoria para pagar as contas e comprar mais remédios. Arrumei-me com cuidado. Nada muito elegante. Apenas uma blusa azul clara que Antônio dizia combinar com meus olhos. Uma calça de tecido macio e sapatos confortáveis. Prendi meus cabelos grisalhos num coque simples. Olhei-me no espelho e vi uma mulher que carregava o tempo com dignidade, apesar das marcas que a vida tinha deixado. O banco ficava a 15 minutos de caminhada. Eu poderia ter pegado o ônibus, mas sempre gostei desse pequeno passeio matinal, cumprimentando os vizinhos, observando as árvores da praça, sentindo-me parte do mundo. A agência estava relativamente vazia. Dirigi-me ao caixa eletrônico, inseri meu cartão, digitei a senha, data de nascimento do Renato, meu primogênito, e selecionei a opção de saque. A mensagem que apareceu na tela fez meu coração acelerar. Saldo insuficiente para esta operação. Tentei novamente, pensando ter digitado um valor errado. Mesmo resultado. Pedi um extrato. E lá estava, em letras digitais frias. Saldo 0,78. Como era possível? Minha aposentadoria de 2.800 reais havia sido depositada 2 dias antes. Com as mãos trêmulas, procurei ajuda. Um jovem funcionário com um crachá onde se lia Eduardo convidou-me a sentar. Senhora Leonor, vou verificar o que houve, disse digitando em seu computador. Seus olhos se arregalaram levemente antes de assumir aquela expressão neutra que funcionários de banco aprendem a fazer. Houve uma transferência ontem à tarde. Todo o valor foi enviado para outra conta. Que outra conta? Eu não autorizei nenhuma transferência. Ele girou a tela do computador para que eu pudesse ver. Lá estava. Uma transferência para a conta conjunta de Renato e sua esposa Sandra. Todo o valor, exceto alguns centavos. A senhora tem procuração ou acesso compartilhado desta conta? Perguntou Eduardo delicadamente. Foi como um soco no estômago. Sim, eu tinha. Após o falecimento de Antônio, meus filhos insistiram que eu compartilhasse o acesso às minhas contas com eles. É para sua segurança, mãe. E se acontecer alguma emergência? A senhora já confundiu as contas mês passado. Aquela última frase doeu na época. E doía agora, revirando na minha mente. Uma vez, apenas uma vez, eu havia me confundido com o pagamento da conta de luz. E aquilo virou justificativa para assumirem o controle das minhas finanças. Sim, respondi finalmente. Meus filhos têm acesso. O rosto de Eduardo suavizou-se numa expressão de compreensão que beirava a pena. Entendo. Nesse caso, foi uma operação autorizada pelo seu filho. Se a senhora não estava ciente, talvez seja melhor conversar com ele? Saí do banco em piloto automático, a cabeça girando com possibilidades. Teria sido um engano? Uma emergência tão grande que Renato precisou usar todo o meu dinheiro sem me avisar? Ou será que eles simplesmente decidiram que meu dinheiro era deles por direito? Caminhei mais devagar na volta, cada passo pesando como chumbo. Economizei a passagem do ônibus por necessidade, não por escolha. No caminho, parei em frente à lotérica onde jogava toda semana, seguindo um ritual que mantinha desde que Antônio adoeceu. Os mesmos números sempre: 12, 16, 20, 25, 34, 45. As datas importantes da nossa família. Vasculhei minha bolsa e encontrei 2 notas amassadas de $5. Era praticamente tudo que me restava até... Até quando? Até confrontar meus filhos. Até implorar pelo meu próprio dinheiro? A ideia me causava um nó na garganta. Dona Leonor, fazendo a fezinha de sempre?
Seu Pedro, o dono da lotérica, sorriu por trás do balcão. Ele conhecia meu jogo de cor. Como sempre, seu Pedro! Estendi as notas, sentindo um misto de vergonha e desespero. Era um dinheiro que eu não deveria estar gastando. Mas naquele momento, aquela pequena esperança era tudo o que me restava. Hoje sinto que a senhora vai ter sorte, ele disse, imprimindo meu bilhete. Se ele notou meus olhos marejados, foi gentil demais para comentar. Em casa, a realidade da minha situação ficou ainda mais clara. Abri a geladeira e encontrei pouco. Alguns ovos, um resto de arroz da janta anterior, metade de um tomate já murcho, um pouco de queijo. A despensa não estava muito melhor. Um pacote de macarrão, alguns enlatados, café já no fim. Eu havia planejado fazer compras naquele dia, após sacar o dinheiro. Calculei mentalmente. Se economizasse bastante, talvez conseguisse esticar aquela comida por uns 2 ou 3 dias. E depois, o próximo depósito da aposentadoria só viria em 1 mês. Como pagaria minhas contas? Meus remédios? O telefone tocou, sobressaltando-me. Era Renato. Oi, mãe, tudo bem com a senhora? Sua voz soava normal, casual, como se nada tivesse acontecido. Sim, filho. As palavras saíram automaticamente. Anos de condicionamento para não preocupar os outros, para não ser um fardo. Só um pouco cansada. A senhora precisa de alguma coisa? Quer que eu passe aí mais tarde? A pergunta pairou no ar, carregada de ironia que ele parecia não perceber. O que eu precisava era do meu dinheiro de volta. Precisava não ter que contar moedas para sobreviver até o próximo mês. Não precisa, filho. Estou bem. Tem certeza? A senhora está com uma voz estranha. Quase ri. Claro que minha voz estava estranha. Acabara de descobrir que meu próprio filho havia esvaziado minha conta sem dizer uma palavra. Só cansada mesmo. Vou deitar um pouco. Depois que desliguei, fiquei sentada à mesa da cozinha por muito tempo, observando o pequeno calendário pregado na geladeira. Era um daqueles brindes de farmácia, com a foto de um campo de girassóis. Ao lado dele, um ímã segurava a foto do meu aniversário de 65 anos. A última comemoração com Antônio ainda vivo. Estávamos todos sorrindo. Eu, ele, Renato, Sandra, Cristina e seu marido Paulo. Família. A palavra agora tinha um gosto amargo. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada no escuro, repassava em minha mente os sinais que havia ignorado nos últimos meses. Cristina pedindo para administrar minhas contas porque eu já tinha idade para se preocupar. Renato sugerindo que eu vendesse o carro porque não era seguro. Eu dirigir sozinha. Os dois decidindo sobre reformas na minha casa, sem realmente me consultar. Pequenos controles que, somados, formavam uma cerca invisível ao meu redor. E eu, em meu desejo de não ser um problema, havia permitido cada estaca ser fincada. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, eu ainda estava acordada. Mas algo havia mudado. A mágoa e a confusão da véspera haviam se transformado em uma determinação silenciosa. Eu encontraria uma maneira de sobreviver. E, mais importante, encontraria uma forma de recuperar não apenas meu dinheiro, mas minha dignidade. Nunca imaginei que o dia mais feliz deles seria o pior da minha vida. O som da campainha me despertou dos pensamentos sombrios na manhã seguinte. Abri a porta para encontrar Cristina, minha filha de 42 anos, equilibrando várias sacolas de supermercado nos braços. Seu sorriso estava amplo demais, quase ensaiado. Bom dia, mãezinha! Passei no mercado e trouxe umas coisinhas para a senhora. Observei-a entrar, depositando as sacolas sobre a mesa da cozinha como quem entrega uma grande bondade. Seus cabelos estavam recém-pintados, as unhas perfeitamente feitas. E no pulso direito reluzia um relógio que eu nunca tinha visto antes. Seria coincidência que ela aparecesse com itens novos justamente agora? Que surpresa, filha! Não precisava se incomodar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, considerando o nó que apertava minha garganta. Cristina começou a retirar os itens das sacolas. Arroz,
feijão, macarrão, alguns enlatados, café, pão, 2 caixas de leite. Tudo da marca mais barata, notei imediatamente. Nada dos biscoitos de chocolate que eu sempre gostei. Nada de frutas frescas que ela sabia serem minhas preferidas. Apenas o básico para a sobrevivência. Migalhas jogadas depois de terem levado o pão inteiro. A senhora está precisando de algum remédio? Está tudo bem com sua saúde? Perguntou sem realmente olhar para mim, ocupada em arrumar os itens nos armários, como se eu não fosse capaz de fazê-lo. Na verdade, filha, ontem fui ao banco sacar minha aposentadoria para comprar meus remédios, mas tive uma surpresa. Observei seu rosto cuidadosamente enquanto falava. A conta estava vazia. Houve uma hesitação quase imperceptível em seus movimentos. Um enrijecimento leve dos ombros antes dela voltar ao normal. Vazia? Como assim? Deve ter algum erro do banco, mãe. A senhora falou com o gerente? Falei com um funcionário. Ele me mostrou que houve uma transferência para a conta do seu irmão. Todo o valor. Cristina finalmente virou-se para mim, seu sorriso agora forçado. Ah, isso! Foi uma emergência, mãe. Renato precisou fazer um procedimento no consultório. Um equipamento quebrou. Ele ia repor hoje mesmo. Não contou para a senhora? A mentira fluiu tão facilmente de seus lábios que me perguntei quantas outras vezes ela havia mentido para mim, sem que eu percebesse. Não, ele não mencionou nada ontem quando ligou. Homens, né? Sempre esquecidos. Ela consultou o relógio. Aquele relógio novo e brilhante. Preciso correr. Tenho uma reunião em meia hora. A senhora está bem mesmo? Tem comida suficiente agora? Comida suficiente. Como se o problema fosse apenas minha alimentação. Não o fato de terem roubado minha dignidade junto com meu dinheiro. Estou bem, filha. Não se preocupe. Após sua saída, sentei-me lentamente à mesa da cozinha, olhando para as doações que minha própria filha Fátia havia trazido. A mesma filha cujo primeiro aparelho ortodôntico eu paguei fazendo faxinas extras nos fins de semana. A mesma filha cujo casamento eu ajudei a financiar, economizando por anos. A mesma filha para quem eu nunca disse não posso ou não tenho, mesmo quando realmente não tinha. Peguei o telefone e liguei para Renato. Precisava ouvir qual seria sua versão da história. Oi, mãe, tudo bem? A voz dele soava ligeiramente impaciente, como se minha ligação o interrompesse. Renato, ontem fui ao banco e descobri que todo o meu dinheiro da aposentadoria foi transferido para sua conta. Cristina acabou de me dizer que foi para um equipamento do consultório. É verdade? O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos a mais do que deveria. Ah, sim. Desculpe não ter avisado antes, mãe. Foi uma emergência, sabe? A autoclave quebrou. E sem ela não posso atender. Como sou dentista, a senhora entende que não poderia ficar parado, né? Mas já estou providenciando para repor. Prometo. Mais mentiras. Renato era dentista há quase 20 anos. Tinha um consultório bem-sucedido. Uma autoclave nova custava menos da metade do que ele havia retirado da minha conta. E mesmo que fosse verdade, que tipo de filho pega o dinheiro da aposentadoria da mãe sem sequer perguntar? Entendo. E quando você vai devolver? Esta semana ainda, mãe. Não se preocupe. A senhora está precisando de alguma coisa até lá? Dinheiro para alguma conta urgente? Era inacreditável. Ele realmente achava que eu aceitaria pequenas quantias depois de terem levado tudo? Não, filho. Cristina já trouxe algumas compras. Ótimo. Viu só? Estamos cuidando da senhora. Agora preciso desligar, tenho um paciente esperando. Beijos, mãe. Desliguei o telefone, sentindo um misto de raiva e tristeza que nunca havia experimentado. Os mesmos filhos que eu ensinei a dividir o lanche na escola, agora dividiam entre si o que me pertencia. A tarde se arrastou lentamente. Preparei um almoço simples com o que tinha, economizando o máximo possível. Cada garfada era um lembrete amargo da minha vulnerabilidade. Enquanto lavava a louça, memórias involuntárias surgiam como flashbacks. Renato pedindo dinheiro emprestado para a entrada do carro novo há 6 meses.
Cristina sugerindo que eu vendesse a casa onde vivi com Antônio, porque era grande demais para uma pessoa só. Os dois insistindo que eu não precisava verificar meus extratos bancários, porque eles cuidavam de tudo. Pequenas peças que agora formavam um quebra-cabeça completo e assustador. Não era apenas o dinheiro deste mês. Era um padrão. Estavam sistematicamente drenando meus recursos, talvez esperando que eu não notasse, ou estivesse desesperada demais para confrontá-los. A voz de Antônio ecoou em minha mente. Pouco antes de partir, quando já estava muito debilitado, ele segurou minha mão e disse: Leonor, não deixe que te convençam de nada que você não queira. Nem nossos filhos. Eles são bons, mas o dinheiro muda as pessoas. Na época, achei que era apenas o remédio falando. Agora percebi que era a clareza de quem está partindo e vê o que os outros não conseguem enxergar. Revirei uma caixa antiga onde guardava documentos importantes e encontrei alguns extratos bancários impressos dos últimos meses. Lá estavam pequenas transferências regulares que eu não havia autorizado. $300 aqui, $500 ali. Quantias que não me fariam falta imediata, mas que somadas representavam um golpe constante nas minhas economias. Como fui tão cega? Talvez não fosse cegueira, mas uma recusa em ver a verdade. Que mãe quer acreditar que os próprios filhos a veem como um banco, não como uma pessoa? À noite, sentei-me na poltrona da sala que havia sido a preferida de Antônio. A televisão estava ligada no canal de sempre, aquele que transmitia o sorteio das loterias. Era uma sexta-feira, dia do sorteio da Loto Fácil, jogo que eu fazia fielmente há anos. Sem muito interesse, observei as bolinhas sendo sorteadas. A primeira correspondia ao meu bilhete. Coincidência. A segunda também. Na terceira, senti um leve formigamento nas pontas dos dedos. Na quarta, meu coração acelerou. Quando a quinta bola correspondia aos meus números, minhas mãos já tremiam tanto que mal conseguia segurar o bilhete. Número após número, em sequência impossível, meus números apareciam. Os mesmos que joguei por anos. As datas de nascimento dos meus filhos. Nosso aniversário de casamento. O dia em que nos mudamos para esta casa. Quando o último número foi anunciado, confirmando que eu havia acertado todas as 15 dezenas, um riso nervoso escapou da minha garganta. Não era o prêmio principal, mas um dos maiores da modalidade. Segundo o apresentador, cada ganhador receberia pouco mais de R$960 mil, quase R$1 milhão, o suficiente para nunca mais depender de ninguém. Uma calma estranha me envolveu. Não era a euforia desenfreada nem o desejo infantil de esfregar o prêmio na cara dos meus filhos. Era algo mais profundo, mais sereno. Uma certeza de que o universo havia me dado uma segunda chance. Não apenas financeira, mas de reescrever minha história. De estabelecer limites que deveriam ter sido estabelecidos muito antes. Naquela noite, não consegui dormir novamente, mas por motivos completamente diferentes. Estava planejando cada passo dos dias seguintes. Como receberia o prêmio discretamente? Qual banco escolheria para abrir uma nova conta, longe dos olhos vigilantes dos meus filhos? Como reorganizaria minha vida para que nunca mais alguém pudesse me deixar sem ter o que comer? O bilhete premiado, guardado com cuidado debaixo do forro da gaveta de meias, era mais que um pedaço de papel com números da sorte. Era minha declaração silenciosa de independência. Você já se sentiu como se nem estivesse lá, mesmo estando bem no meio da sua própria vida? Foi assim que me senti nos 2 dias que se seguiram, enquanto esperava para resgatar meu prêmio. Movimentava-me pela casa como um fantasma, atendendo ligações dos meus filhos com respostas curtas, fingindo que nada havia mudado, que continuava sendo a mãe frágil e manipulável que eles acreditavam que eu era. Na segunda-feira, vesti-me com cuidado especial. Nada chamativo. Apenas um conjunto discreto que havia comprado há anos para um casamento de uma sobrinha. Queria parecer respeitável quando fosse a lotérica confirmar oficialmente o prêmio. Prendi meus cabelos grisalhos num coque firme e passei um batom suave nos lábios.
Pequenos gestos de dignidade que eram mais para mim mesma do que para os outros. Dona Leonor! Seu Pedro exclamou quando entrei na lotérica. A senhora nem imagina. Tivemos um ganhador aqui. 15 pontos na Loto Fácil. É mesmo? Respondi, fingindo surpresa. Que maravilha para essa pessoa. E o jogo foi feito aqui na minha lotérica. Estou tão feliz. A pessoa ainda não apareceu, deve estar em choque. Com mãos firmes, estendi meu bilhete. Na verdade, seu Pedro, acho que fui eu. O rosto dele passou por uma sequência cômica de expressões. Incredulidade, choque, alegria, até se fixar em uma preocupação genuína. Meu Deus, dona Leonor, a senhora está falando sério? Deixe-me verificar. Ele passou o bilhete no leitor, enquanto eu observava com calma. O bip de confirmação soou e os olhos dele se arregalaram. É verdade, a senhora ganhou. Quase R$1 milhão. Por favor, seu Pedro. Coloquei um dedo nos lábios. Preciso que isso fique entre nós por enquanto. Ele entendeu imediatamente, baixando a voz. Claro, claro. A senhora tem razão. Quando o prêmio é grande, aparece parente que nem sabia que existia. Ele piscou. Cúmplice. Vou preparar tudo para a senhora. Vai receber por aqui mesmo ou prefere ir direto à caixa? A caixa, por favor. E se alguém perguntar, inclusive meus filhos, você não me viu hoje. Ele assentiu, entendendo a gravidade do meu pedido. Pode confiar em mim, dona Leonor. Meus lábios estão selados. 2 horas depois, eu estava no escritório da gerente da Caixa Econômica. Uma mulher de meia-idade chamada Márcia, que me tratou com o respeito que eu não sentia há muito tempo. A senhora quer abrir uma conta aqui mesmo para receber o prêmio? Perguntou ela após verificar toda a documentação. Na verdade, gostaria de saber quais são minhas opções. Tenho uma situação familiar complicada. Algo em minha expressão deve ter comunicado mais do que minhas palavras. Porque... Márcia inclinou-se ligeiramente, baixando a voz. Entendo perfeitamente. Infelizmente, vemos muito isso com clientes da sua faixa etária. Ela escolheu as palavras com cuidado. A senhora pode abrir uma conta exclusivamente em seu nome, sem procuradores ou cotitulares. Posso, inclusive, sugerir uma agência diferente da que a senhora normalmente utiliza. Ah, assente, sentindo uma onda de gratidão por esta mulher que entendia sem que eu precisasse explicar. O prêmio é transferido diretamente para esta nova conta, menos os impostos, claro. A senhora receberá aproximadamente 720 mil reais líquidos. 720 mil reais. Mais dinheiro do que eu jamais havia possuído de uma só vez. Dinheiro suficiente para reorganizar completamente minha vida. Tenho uma agência no bairro Jardim América. É longe da minha casa atual. Seria improvável que meus filhos descobrissem. Márcia digitou algumas informações no computador. Sim, temos. Posso fazer toda a abertura da conta remotamente e encaminhar os documentos para lá. A senhora só precisaria ir uma única vez para assinar os papéis finais e receber os cartões. Nos 30 minutos seguintes, preenchemos formulários, assinei documentos e defini senhas que nada tinham a ver com datas de nascimento dos meus filhos. Escolhi senhas aleatórias, números que só eu conheceria. Quanto tempo até o valor estar disponível? Perguntei, finalizando o processo. De 7 a 10 dias úteis após toda a documentação ser processada. Acredito que em 2 semanas no máximo, a senhora terá acesso ao dinheiro. Saí do banco sentindo-me mais leve do que havia me sentido em anos. No caminho para casa, tomei um ônibus até o Jardim América, bairro que só conhecia de nome. Era uma área tranquila, com pequenos comércios, uma praça arborizada e diversos prédios residenciais que pareciam acolhedores sem serem luxuosos. Diante de um edifício com fachada discreta, um anúncio de apartamento à venda chamou minha atenção. Anotei o telefone da imobiliária quase por impulso. Seria uma mudança radical, mas talvez exatamente o que eu precisava. Um novo começo, longe das memórias e do controle dos meus filhos. Em casa, guardei cuidadosamente o comprovante do prêmio, junto com os documentos da nova conta bancária, numa caixa de sapatos antiga.
que escondi no fundo do guarda-roupa, sob cobertores raramente usados. Nos dias seguintes, mantive minha rotina habitual, observando com estranha clareza o comportamento dos meus filhos. Renato ligava diariamente perguntando se eu precisava de alguma coisa, mas nunca mencionando o dinheiro que havia tirado da minha conta. Cristina aparecia de surpresa, trazendo pequenas compras e examinando discretamente a casa, como se avaliasse o que poderia ser vendido no futuro. Em uma dessas visitas, ela sugeriu que eu simplificasse minha vida. Mãe, a senhora já pensou em vender algumas dessas antiguidades? Este armário, por exemplo, deve valer um bom dinheiro, e a senhora nem usa mais. O armário em questão havia sido presente de casamento dos pais de Antônio. Uma relíquia de família que ela queria que eu transformasse em dinheiro, provavelmente para eles usarem. Talvez um dia, filha, respondi vagamente, servindo-lhe café. E a casa, mãe? É tão grande para a senhora sozinha? Paulo conhece um corretor excelente que poderia avaliar. A senhora poderia se mudar para um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Sorri, pensando no apartamento no Jardim América que eu já havia visitado e praticamente decidido comprar, assim que o prêmio fosse liberado. Quem sabe, Cristina? Tenho pensado nisso realmente. Seus olhos brilharam com uma ganância mal disfarçada, que me fez questionar como não havia notado antes. Ou talvez sempre tivesse notado, mas escolhido ignorar, porque reconhecer a verdade seria doloroso demais. No fim daquela semana, procurei discretamente um advogado, Dr. Maurício, especialista em direito familiar e sucessório. Em seu escritório simples, mas organizado, expus minha situação sem rodeios. Doutor, quero proteger meu dinheiro dos meus próprios filhos. Ganhei um prêmio significativo na loteria e não quero que eles saibam nem tenham acesso a ele. O advogado, um homem de aproximadamente 50 anos, não demonstrou surpresa. Isso é mais comum do que a senhora imagina, dona Leonor. Vamos estabelecer algumas proteções legais. Primeiro, revogaremos todas as procurações existentes. Depois, podemos criar uma declaração de vontade antecipada, detalhando exatamente como a senhora deseja que seus bens sejam administrados caso fique incapacitada no futuro. Ao longo de 2 horas, planejamos cada detalhe da minha nova situação financeira. Além de revogar procurações, alteramos meu testamento para incluir uma parcela para meus netos, ainda crianças inocentes, e doações para instituições de caridade. Uma última coisa, doutor, disse antes de me despedir. Quero comprar um apartamento, mas não quero que ninguém saiba onde fica até que eu me mude completamente. Podemos fazer a compra através de um contrato de gaveta, inicialmente, para não levantar suspeitas. Depois regularizamos quando a senhora estiver pronta para tornar público. Nos 10 dias seguintes, vivi uma vida dupla. Em casa, continuava sendo a mãe e viúva resignada que meus filhos conheciam. Enquanto eles estavam ocupados com suas vidas, eu negociava a compra do apartamento, contratava discretamente uma empresa de mudança e separava apenas o que realmente importava para minha nova vida. O dinheiro foi liberado numa quinta-feira. Recebi a mensagem do banco enquanto almoçava com Renato, que havia aparecido de surpresa, provavelmente para verificar se eu já tinha recebido minha nova aposentadoria. O sorriso que ameaçou surgir em meus lábios foi rapidamente disfarçado por um gole de água. "Tudo bem, mãe?" ele perguntou, notando algo diferente na minha expressão. "Tudo ótimo, filho. Só estou feliz por sua visita." Nessa mesma tarde, após sua partida, fiz a transferência para a Mopoá Imobiliária. O apartamento era oficialmente meu. Marcamos a mudança para essa segunda-feira seguinte, quando a Renato estaria em um congresso em outra cidade e Cristina normalmente tinha seu dia mais ocupado no trabalho. No domingo, visitei os dois separadamente, levando pequenos presentes e agindo como sempre. Para Renato, levei o relógio de pulso que havia sido de seu pai. Para Cristina, um conjunto de joias simples que ela sempre admirou. Pequenos gestos que pareciam normais, mas que para mim eram uma despedida silenciosa da mãe que eles achavam que podiam explorar.
Obrigada por cuidarem de mim, disse a cada um, com uma sinceridade que eles interpretaram erroneamente. Na segunda-feira, às 6 da manhã, os carregadores chegaram discretamente. Em 3 horas, tudo que eu queria levar estava embalado e no caminhão. Olhei uma última vez para a casa onde vivi por décadas, onde criei meus filhos, onde amei Antônio. Adeus, sussurrei. Não para as paredes, mas para uma versão de mim mesma que já não existia. A mulher que permitia ser manipulada por medo da solidão ou por uma lealdade maternal mal direcionada. No meu novo apartamento, pequeno, mas iluminado, com vista para a praça arborizada, respirei fundo o ar da liberdade. As paredes recém-pintadas não tinham memórias ainda, mas logo teriam, memórias que eu criaria nos meus próprios termos. Desliguei meu celular antigo e ativei um novo número, que compartilhei apenas com o seu Pedro da lotérica, o Dr. Maurício e a síndica do prédio. Sentada na minha nova poltrona, observando o sol da tarde entrar pela janela, esperei. Em algum momento, meus filhos descobririam que eu havia desaparecido, junto com tudo que consideravam seu por direito. E eu estaria aqui, finalmente vivendo em paz, dona do meu próprio destino. Às vezes, o silêncio é o som mais alto do mundo. Passei 3 dias inteiros sem ligar meu celular antigo, saboreando a tranquilidade do meu novo apartamento. Arrumei meus pertences com calma, conheci vizinhos simpáticos, explorei o bairro a pé, descobrindo padarias acolhedoras e um pequeno parque onde idosos jogavam dominó nas tardes ensolaradas. No 4º dia, liguei o aparelho por curiosidade. 57 ligações perdidas. 32 de Renato, 25 de Cristina. 39 mensagens de texto, cada uma mais desesperada que a anterior. Mãe, onde a senhora está? Por que não atende? Estamos preocupados. Chamamos a polícia. A última mensagem de Cristina, enviada há apenas 1 hora, me fez sorrir involuntariamente. Mãe, descobrimos que a senhora vendeu a casa. O que está acontecendo? Por favor, nos ligue urgentemente. Desliguei o celular novamente e o guardei na gaveta. Eles podiam esperar mais um pouco. Pela primeira vez em anos, o tempo era meu, não deles. Naquela tarde, recebi a visita de Dr. Maurício, que trazia notícias. Seus filhos foram ao meu escritório, Dona Leonor. Bastante alterados, devo dizer. Aparentemente, a imobiliária finalmente respondeu às perguntas deles sobre a casa. E o que o senhor disse a eles? Perguntei, servindo-lhe um café na minha nova cozinha compacta e funcional. Apenas que a senhora está bem, perfeitamente consciente de suas ações e exercendo seu direito de privacidade. Obviamente, não revelei seu endereço conforme combinamos. Suspirei, sentindo um peso que não sabia que carregava se dissipar um pouco mais. Obrigada, doutor. Sei que não é convencional uma mãe se esconder dos próprios filhos. Dona Leonor, ele ajustou os óculos me olhando com gentileza. O que não é convencional é filhos adultos controlarem e esvaziarem as contas da própria mãe. A senhora está apenas se protegendo. No dia seguinte, decidi que era hora. Liguei para Renato e Cristina pedindo que viessem me encontrar em uma cafeteria próxima à minha nova residência. Um local público, onde qualquer reação exagerada seria contida pela presença de estranhos. Cheguei 20 minutos antes. Escolhi uma mesa discreta nos fundos e pedi um chá de camomila para acalmar meus nervos. Observei quando eles entraram juntos, olhando ao redor com expressões ansiosas que rapidamente se transformaram em alívio ao me verem. Caminharam apressadamente até minha mesa. Mãe! Cristina quase gritou, atraindo olhares curiosos. Ficamos loucos de preocupação. O que aconteceu? Por que sumiu desse jeito? Renato, sempre mais contido, estudava minha aparência, provavelmente procurando sinais de confusão mental ou doença que explicassem meu comportamento irracional. Sentem-se, por favor, disse calmamente, indicando as cadeiras à minha frente. Pedi um café para cada um. Café? Mãe, a senhora some por quase 1 semana. Vende a casa sem nos consultar. E quer que a gente tome café como se nada tivesse acontecido?
A voz de Cristina tremia entre indignação e incredulidade. Exatamente, respondi tomando um gole do meu chá. Porque, vejam bem, não preciso consultar vocês sobre o que faço com meus bens. Assim como vocês não me consultaram quando esvaziaram minha conta bancária. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato pigarreou, assumindo sua postura profissional. Mãe, aquilo foi um mal-entendido. Já expliquei sobre a emergência no consultório, Não houve emergência nenhuma, Renato. Interrompi suavemente. Assim como não havia necessidade real de vocês controlarem minhas finanças nos últimos anos. Eu estava perfeitamente capaz de gerenciar meu próprio dinheiro. Cristina começou a lacrimejar, recorrendo às emoções como sempre fazia quando confrontada. A senhora está nos acusando de roubo? Nós, seus próprios filhos? Depois de tudo que fizemos pela senhora desde que papai partiu? Olhei para minha filha. Realmente olhei, vendo além da máscara de filha dedicada. Vi a mulher calculista que media cada gesto de cuidado pelo retorno que obteria. Não estou acusando, estou constatando. Vocês sistematicamente desviaram meu dinheiro. Tentaram controlar minhas decisões e me deixaram literalmente sem ter o que comer para que eu dependesse completamente de vocês. Os olhos de Renato se estreitaram. E agora? Vendeu a casa só para nos punir? Para onde foi o dinheiro? A senhora nem tem condições de gerir uma quantia dessas. Vai acabar sendo enganada por estranhos, em vez de confiar na própria família. Sorri, sentindo uma calma surpreendente. O dinheiro da casa está seguro. Comprei um apartamento menor, mais adequado para mim. O restante está investido. Investido onde? Com quem? Insistiu Renato. Isso não é da sua conta, respondi simplesmente. Assim como o que acontece na minha vida agora. Cristina secou as lágrimas falsas, substituindo-as por uma expressão mais dura. A senhora está sendo manipulada. Só pode ser isso. Alguém está influenciando a senhora contra nós. Aquele advogado, provavelmente. Vamos contestar isso judicialmente, sabia? Podemos provar que a senhora não está em condições mentais de... Tenho laudos recentes de 3 médicos diferentes atestando minha plena capacidade mental. Interrompi novamente, agradecendo mentalmente ao Dr. Maurício pela previsão. Além disso, tenho registros de todas as transferências não autorizadas que vocês fizeram nos últimos anos. Vocês realmente querem levar isso a tribunal? O rosto de Cristina empalideceu. Renato ajustou a postura, claramente recalculando sua estratégia. Mãe, ele tentou suavizando a voz. Obviamente houve um mal-entendido. Nunca quisemos prejudicá-la. Talvez tenhamos sido zelosos demais com seus interesses. Mas tudo o que fizemos foi pensando no seu bem-estar. Meu bem-estar? Repeti, sentindo a primeira faísca de raiva verdadeira romper minha calma. Me deixar sem dinheiro para comprar comida e remédios é pensar no meu bem-estar? Me convencer que sou incapaz de tomar minhas próprias decisões é cuidar de mim? A senhora está exagerando, Cristina tentou. Nunca deixaríamos a senhora passar necessidade. Não? E o que foram aquelas compras de produtos mais baratos que você levou? Migalhas, Cristina. Você me trouxe migalhas depois de terem levado tudo. Ficamos em silêncio por alguns instantes, o peso das verdades expostas pairando entre nós. Finalmente, Renato falou, sua voz agora calculadamente conciliatória. O que a senhora quer, então? Quer que nos afastemos? Que deixemos de ser família? A pergunta era exatamente o que eu esperava. A tentativa final de manipulação emocional. O apelo à culpa maternal que por tanto tempo me manteve refém. Quero estabelecer limites claros, respondi com firmeza. Podemos manter contato, mas nos meus termos. Primeiro, vocês não terão mais acesso às minhas contas ou informações financeiras. Segundo, não tomarão decisões por mim, sem meu consentimento explícito. Terceiro, não aparecerão sem avisar na minha casa, quando eu decidir compartilhar meu endereço com vocês. A senhora está nos tratando como criminosos, protestou Cristina. Não. Estou tratando vocês como adultos que precisam respeitar minha autonomia.
Há uma grande diferença. Renato, sempre o estrategista, percebeu que a situação havia escapado ao seu controle. E se concordarmos com essas condições, a senhora voltará a confiar em nós eventualmente? Olhei para meu filho, para o homem que um dia embalei em meus braços, prometendo proteger de todo o mal. Como explicar que a confiança, uma vez quebrada, raramente se restaura completamente? A confiança é como um vaso quebrado, Renato. Podemos colar os pedaços, mas as rachaduras sempre estarão lá, visíveis para quem olhar com atenção. Terminamos nosso encontro com promessas vazias, de parte deles, e limites firmes da minha parte. Enquanto os observava deixar a cafeteria, tive uma sensação estranha de alívio misturado com tristeza. Não era o desfecho que imaginei para nossa família quando os trouxe ao mundo, mas era o necessário para minha sobrevivência emocional e financeira. No caminho de volta ao meu apartamento, passei por uma floricultura e comprei um pequeno vaso de violetas. Minha primeira aquisição puramente estética para o novo lar, um símbolo do recomeço. Ao colocá-lo no parapeito da janela da sala, senti uma paz que não experimentava há anos. Aquela noite, dormi profundamente pela primeira vez desde que descobri a traição dos meus filhos. Não era um sono de quem foge da realidade, mas de quem finalmente a enfrenta e sobrevive para contar a história. Posso te contar como num só minuto eu deixei de ser mãe e virei um incômodo? Aconteceu tão gradualmente que nem percebi, até o dia em que me vi sem dinheiro para comer. E então, num único instante, tudo mudou novamente quando aqueles números surgiram na televisão. Não foi apenas o dinheiro que a loteria me trouxe. Foi a chance de reescrever minha própria história. 6 meses se passaram desde aquela conversa decisiva na cafeteria. Meu apartamento no Jardim América agora realmente parece um lar. As paredes antes brancas ganharam cores suaves. Um azul claro na sala que me lembra o céu de primavera. Um amarelo delicado na cozinha que traz alegria às manhãs solitárias. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. As violetas se multiplicaram. Agora tenho uma pequena coleção de plantas na varanda, cada uma representando um novo começo. Uma pequena vida que depende dos meus cuidados, mas que também me recompensa com beleza e propósito. Renato e Cristina mantêm contato esporádico. No início tentaram várias táticas para descobrir onde eu morava e quanto dinheiro realmente tinha. Ligações chorosas de Cristina. Mãe, sinto tanto sua falta, por que não posso visitá-la? Visitas estratégicas de Renato ao escritório do doutor Maurício, buscando informações. Até mesmo uma tentativa de seguir o táxi que me levou após um de nossos encontros em locais públicos. Gradualmente, quando perceberam que minhas barreiras eram firmes, começaram a aceitar os novos termos da nossa relação. Encontramo-nos uma vez por mês, sempre em restaurantes ou cafés. As conversas são superficiais, mas cordiais. Nunca menciono minha nova vida em detalhes. Nem eles perguntam diretamente sobre minhas finanças, embora seus olhos frequentemente examinem minhas roupas e acessórios, buscando pistas. Em compensação, descobri uma riqueza de conexões que nunca imaginei possível na minha idade. Juntei-me a um grupo de leitura na biblioteca do bairro, onde discutimos desde clássicos que nunca tive tempo de ler, até novos autores que expandem minha visão de mundo. Nas terças e quintas pratico Tai Chi no parque com um grupo de senhores e senhoras que, como eu, descobriram que a vida após os 60 pode ser surpreendentemente revigorante. Dona Cida, minha vizinha do 302, tornou-se uma amiga próxima. Viúva há 10 anos, ela me ensinou a navegar na solidão com dignidade. Não é estar sozinha que machuca, ela me disse um dia, enquanto compartilhávamos um bolo caseiro na minha varanda. É estar com pessoas que nos fazem sentir sozinhas. O dinheiro do prêmio, cuidadosamente investido com a ajuda de um consultor financeiro recomendado pelo Dr. Maurício, me proporciona uma segurança que nunca conheci. Não vivo com extravagância. Os hábitos de economia de uma vida inteira não desaparecem facilmente.
mas tenho o luxo supremo de não me preocupar com o amanhã. O que mais aprecio, porém, é a liberdade de ajudar nos meus próprios termos. Descobri uma instituição que auxilia idosos em situação de vulnerabilidade, muitos abandonados por suas próprias famílias. Tornei-me voluntária e doadora, encontrando propósito em aliviar sofrimentos que compreendo tão intimamente. Em uma dessas visitas à instituição, conheci Dona Teresa, 80 anos, recém-chegada após seus sobrinhos venderem sua casa, alegando que seria melhor para ela morar num asilo. Seus olhos vazios me lembraram como eu poderia estar se o destino, ou a loteria, não tivesse intervindo. As pessoas acham que quando envelhecemos, perdemos o direito de decidir, ela me disse em nossa primeira conversa. Como se nossas rugas apagassem nossa voz. Não perdemos esse direito, respondi segurando suas mãos trêmulas. Às vezes apenas esquecemos que o temos. Ajudei Dona Teresa a encontrar um pequeno quarto para alugar. Usei contatos para conseguir-lhe uma ocupação leve como costureira, habilidade que ela dominava, e vi seus olhos gradualmente recuperarem o brilho. Não uso meu dinheiro para sustentá-la, mas para dar-lhe ferramentas para sua própria autonomia. É uma distinção importante. Numa tarde de domingo recebi uma ligação inesperada de Sandra, esposa de Renato. Sua voz soava nervosa. Dona Leonor, desculpe incomodar, mas precisamos de ajuda. Renato está com problemas financeiros sérios. O consultório dele pode fechar. Estamos com prestações atrasadas. Ouvi pacientemente enquanto ela detalhava uma situação que parecia genuinamente desesperadora. Aparentemente, meu filho havia feito investimentos arriscados, acumulado dívidas, e agora enfrentava a possibilidade de perder tudo. Quanto vocês precisam, Sandra? Perguntei quando ela finalmente fez uma pausa. 80 mil resolveriam a situação mais urgente. Ela respondeu, a esperança evidente em sua voz. Entendo. Diga a Renato para me encontrar amanhã, no mesmo café onde conversamos da última vez, às 10 da manhã. Na manhã seguinte, Renato chegou 15 minutos adiantado, algo raro para ele. Estava visivelmente abatido, com olheiras profundas e sem o ar confiante habitual. Sentou-se à minha frente com uma expressão que misturava vergonha e expectativa. Sandra me contou sobre sua situação. Comecei após pedir nossos cafés. Sinto muito que esteja passando por isso. Obrigado, mãe, ele murmurou, olhando para as próprias mãos. Nunca pensei que chegaria a este ponto. Fiz alguns investimentos que pareciam seguros, mas... Como o investimento que fez com meu dinheiro? O da autoclave? Perguntei suavemente, sem acusação na voz. Ele teve a decência de corar. Mãe, eu... Não estou aqui para julgar, Renato. Estou aqui porque, apesar de tudo, você é meu filho. Mas preciso que entenda uma coisa. Não posso simplesmente dar-lhe dinheiro sem garantias. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Garantias? Sim. Dr. Maurício preparou um contrato de empréstimo. 80 mil reais, com juros abaixo do mercado, pagáveis em 60 meses. Tudo formalizado com garantias reais. Um contrato? Mãe, somos família. Sim, somos. E família respeita os limites uns dos outros. Se quiser minha ajuda, será nos meus termos. Vi a luta interna em seus olhos. O orgulho ferido contra a necessidade prática. Finalmente ele assentiu. Tudo bem. Aceito suas condições. Naquela tarde, no escritório do Dr. Maurício, assinamos o contrato. Não era vingança o que eu buscava, mas justiça e respeito. Ao ajudar meu filho de forma estruturada, com limites claros, estava também ensinando-lhe uma lição que deveria ter ensinado há muito tempo. Cristina reagiu com indignação quando soube. A senhora ajudou Renato e não me ofereceu nada? Isso é favoritismo. Você está precisando de ajuda financeira, Cristina? Perguntei calmamente durante nosso almoço mensal. Bem, não exatamente, mas... Então não é favoritismo. É atender quem está em necessidade. Seu rosto se contorceu entre frustração e cálculo. Quase pude ver os pensamentos passando por sua mente. Talvez devesse inventar uma crise financeira também. Mas saiba,
Continuei, que qualquer ajuda que eu oferecer seguirá os mesmos princípios: contrato formal, pagamentos regulares, consequências para inadimplência. Ela desistiu da ideia na mesma hora. Este é meu novo normal agora. Aos 68 anos, descobri que estabelecer limites não significa cortar relações. Significa moldá-las de forma saudável. Meus filhos ainda fazem parte da minha vida, mas não a controlam. Temos uma relação cordial, às vezes até afetuosa, mas nunca mais subserviente. O dinheiro da loteria não apenas me salvou da fome imediata, salvou-me de uma vida de manipulação e controle. Mas a verdadeira riqueza que ganhei foi a autodeterminação, a capacidade de dizer não, sem medo, de viver segundo minhas próprias regras. Hoje, sentada na minha varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, sinto uma gratidão profunda. Não pelo prêmio em si, mas pela oportunidade que ele me deu de redescobrir minha voz, minha força, minha dignidade. As violetas na janela balançam suavemente com a brisa da tarde. Continuam aqui, como eu, resistentes, florescidas, livres. E isso, no final das contas, vale mais que todo o dinheiro do mundo.